Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Larissa e vou apresentar junto com os meus colegas Amanda, Dominique, Gustavo e Cauê sobre mulher e a cultura patriarcal. Como a gente já sabe, o patriarcado ele influencia diretamente na identidade feminina. Para melhor discernimento do tema, voltamos ao longo dos anos para assimilar como a cultura patriarcal se manifesta na sociedade, desde as divisões de tarefas nos tempos primitivos, onde a maternidade limitava algumas atividades das mulheres, até os dias atuais, no quais muitos acreditam que essa cultura patriarcal seja eliminada da sociedade. Você sabe o que é o patriarcado? Então, para a gente entender melhor, o patriarcado ele é uma estrutura social, onde os homens têm poder principal em vários ramos da sociedade. Digamos assim, que em uma cultura patriarcal, os homens eles exercem a responsabilidade e a autoridade política, moral, religiosa sobre as mulheres e os filhos. Como podemos observar, os homens sempre no comando, mas e as mulheres? Aparecem como delicadas e precisando assim de proteção. Na cultura patriarcal, as mulheres eram tratadas como inferiores, sendo assim não possuíam direitos legais, sendo elas limitadas apenas ao espaço doméstico e familiar, enquanto os espaços públicos eram predominantemente ocupados por homens. Foi só no período arcaico, entre 1800 a.C. a 500 a.C., que a primeira forma de patriarcado surgiu. Eram as famílias nas quais os homens mais velhos, o patriarca, era quem controlava o poder de toda uma linhagem. A cultura patriarcal surgiu muito provavelmente na divisão de tarefas no tempo primitivo. A maternidade limitava as mulheres que, grávidas ou amamentando seus filhos, não dispunham da capacidade física dos homens, tanto em fuga dos predadores como na caça de presas. O período patriarcal na história foi marcado por um sistema social, onde os homens detinham do poder e autoridade, enquanto as mulheres enfrentavam restrições significativas em termos de direito, liberdade e oportunidade. Elas eram muitas vezes consideradas propriedade dos homens, com poucas opções além de papel de mãe e esposa. Acesso à educação, participação política e profissional eram limitados para as mulheres. A luta por direitos iguais ganhou impulso ao longo dos anos, levando ao avanço de mudanças sociais importantes, contudo, pelas lutas de movimentos feministas. A cultura patriarcal se manifesta através de divisões rígidas de papel de gênero, desigualdade social, falta de representação feminina em posições de poder, violência de gênero normativas, padrões de beleza prejudicial, cultura de estupro e controle de registro sobre a reprodução das mulheres. No entanto, movimentos feministas e outros setores da sociedade têm atuado para desafiar essas normas e promover igualdade de gênero. Hoje em dia, a cultura patriarcal ainda se manifesta muito na sociedade. Contudo, as formas mais sutis e complexas. Embora as mulheres tenham conquistado avanços significativos em direito e igualdade de gênero, ainda existe disparadamente em áreas como remuneração, representação política e oportunidade de liderança. É importante notar que muitas culturas e comunidades estão trabalhando ativamente para desafiar e superar essas estruturas patriarcais, promovendo a conscientização sobre a igualdade de gênero e impulsionando mudanças significativas em diversos setores. Sabendo como o patriarcado afeta a sociedade de várias maneiras, porém, a mais presente delas é a violência contra a mulher, que com a ocasião pela cultura do estupro, a violência doméstica, que também são instrumentos que de denominação usado para manter o controle.
Além disso, o patriarcado reforça as normas de heterossexualidade e binariedade como formas corretas de relação. A diferença de direitos entre homem e mulher destrói um cenário de desigualdade social. A diferença de salário, a dificuldade em entrar e permanecer no mercado de trabalho devido à maternidade, o direito sobre o próprio corpo e as divisões de tarefas domésticas são só algumas situações diárias que enfrentamos por ser mulher. A mulher é colocada como produto de comércio, usada em comerciais de cervejas, de culinária, em potinhos de comida, colocando a mulher como se ela tem que estar ali na cozinha e não tem, e colocando como cerveja. Que coisa ridícula! Nós mulheres passamos por situações cada dia mais deploráveis. Em cada manifestação, veio de ganhar mais impulsos e sair mais forte, muitas mulheres morrem. E isso pra quê? Pra quando a gente poder sair na rua com a roupa que a gente quiser, sem um comentário do tipo gatinha, não sei o que. A gente não gosta disso, a gente quer respeito e estamos lutando para isso. Mas isso faz parte de ser mulher, isso nos torna mais forte. E um dia a gente ainda vai conseguir mudar esse jeito de que as pessoas pensam que nós somos frágil, delicada. Não somos. A gente é muito forte. Cultura do patriarcado no Brasil. O patriarcado brasileiro surgiu com a colonização do Estado no século XVI, tendo os homens como figuras de autoridade, poder político e econômico. A mulher e seus descendentes devem submeter-se à figura masculina, obediência ao pai. No caso das mulheres, a obediência se estende ao marido. O casamento legitimou o patriarcado e os papéis de gênero até o século XIX. No final do século XVII, as minas atraíram pessoas em busca de riqueza, aventura e escravo. A igreja tentou, sem sucesso, controlar a população. O número de celibatários era alto e as relações concubinárias eram comuns. As crianças nascem de relacionamentos ilegítimos e as mulheres solteiras que são mães lutam para liderar a família. No século XVIII havia muitos agregados familiares chefiados por mulheres que tinham filhos sem união formal com um parceiro e viviam sem filhos sob a bênção da igreja. Os homens exigem que as suas esposas cuidem dos seus filhos ilegítimos. No século XX, a independência do Brasil, a transição da monarquia para a república, a abolição da escravatura e a entrada de imigrantes favoreceram a entrada das mulheres na indústria e nos serviços burocráticos. As mulheres solteiras tinham a possibilidade de trabalhar na indústria, onde ganham salários mais baixos do que os homens que exercem a mesma atividade. No início do século XX, as oportunidades de emprego mudaram para as mulheres solteiras, que precisavam da autorização do pai para trabalhar. As mulheres casadas só podem trabalhar com autorização de seus maridos. A vida dessas mulheres ainda se baseia na manutenção do lar, ou seja, no cuidado físico e na educação moral dos seus filhos, além de outras atividades domésticas. Ainda nesse século, as mulheres com classe média ou alta passaram a exercer determinadas profissões de nível técnico e superior. Em 1964 ocorreu um golpe militar no Brasil e muitas mudanças ocorreram no campos sociais e políticos. Essa ditadura durou até 1989. As mulheres têm participado na resistência às ditaduras de várias formas, incluindo através do uso de armas e da fuga aos papéis tradicionalmente atribuídos de cuidar das suas famílias, dos seus maridos e dos seus filhos. Durante o mesmo período, o Brasil viu favelas, infraestrutura instável e uma participação crescente das mulheres na força de trabalho. No processo, começaram a romper com nações machistas de que deveriam ficar em casa. No entanto, ela recebia uns salários inferiores aos dos homens
que exercem a mesma atividade, tinham pouca qualificação profissional e eram mais numerosas entre os desempregados. Na década de 1970, as mulheres iniciaram um movimento social na luta para a construção e oferta de creches para seus filhos, serviços básicos de saúde e saneamento básico, buscando construir melhores condições de vida para todos. Hoje, no século XXI, temos transformação na organização familiar. Percebemos uma diminuição de desigualdade de gênero, com as mulheres podendo trabalhar onde quiser, sem a autorização masculina. Algumas sustentam a casa sozinhas e os relacionamentos matrimoniais já podem ser rompidos com divórcio. Porém, apesar dessas lentas mudanças, a mulher ainda é alvo de repressão. Muitos lugares ainda pagam mais para homens do que para mulheres. No ano de 2022, a estimativa indica que o número de vítimas chegou a 18,6 milhões de mulheres de 16 anos ou mais. Uma média de 35 mulheres agredidas verbal e fisicamente por minuto. Quase 8 milhões receberam agressão com chutes e socos. Trabalho e salários entre mulheres e homens. Como foi mencionado anteriormente, nos séculos passados, o homem tinha o dever de trabalhar para sustentar a sua família, enquanto a mulher tinha diversas funções, como de reprodutora, de dona de casa, de administrar as tarefas dos escravos, de educar os seus filhos e de prestar serviços sexuais ao seu marido. Entretanto, ao longo dos anos, com uma série de lutas, as mulheres conseguiram o direito de estudar e se capacitar profissionalmente, começando assim a exercer suas profissões. Em 2003, Andrade e Bose apresentaram que a mulher conquistou seu espaço no mercado de trabalho através da inserção profissional, que legitimou sua emancipação com relação ao homem, podendo obter sua própria renda salarial. Diante dessas mudanças, vale também ressaltar que ainda há, na sociedade brasileira, traços pertinentes à cultura conservadora do patriarcado, no qual o homem é o chefe, cercado pela família, exercendo sua autoridade preponderante e a mulher cumprindo a função de dona de casa e de mãe, apesar de ter havido uma maior conscientização dela com relação à sua independência. Sobre agora a diferença do salário. Com exemplo de traços da cultura patriarcal, no Brasil temos as diferenças salariais, que de acordo com um estudo feito com exclusividade para o G1, as mulheres ganharam em média 20,50% menos do que os homens no quarto trimestre de 2021, contra 19,70% a menos no final de 2020. Portanto, para solucionar essa desigualdade, está em vigor desde o dia 4 de julho a Lei 14.611/2023, que garante a igualdade de salário e de critérios de remuneração entre trabalhadores e trabalhadoras, além de estabelecer salários iguais para a mesma função. A nova legislação visa aumentar a fiscalização contra a discriminação e facilitar os processos legais. Bom, vamos falar um pouco sobre a cultura patriarcal e a representação das mulheres na literatura. Até o final do século XIX, a mulher foi negada o direito de ir à escola, implicando na sua ausência da escrita e leitura. Muitas das vezes eram negadas pelos maridos quando eram casadas e pelos próprios pais nas suas infâncias. Tinha algumas exceções em que as mulheres aprendiam a escrever, elas atuavam somente em diários e livros de receitas culinárias. E por que as mulheres eram negadas o direito de ir à escola aprender a ler e escrever? Para essa resposta, Telly afirma que a escrita e o saber sempre estiveram ligados ao poder e ao funcionamento como forma de dominação. Então, quando elas começaram a escrever, também começaram a problematizar o mundo, descrevendo os modos de socialização, os papéis sociais e os sentimentos em situações de fato machistas. Portanto, a escrita delas representaram uma transgressão aos padrões patriarcais. Deixou de ser identificada da sua função natural de casar, dar à luz e ter filhos, tornando escritoras.
Porém, nesses séculos, os homens não aceitavam de fato uma mulher escrever, pois, como já dito, era uma forma de dominação. E nunca na cultura patriarcal uma mulher poderia dominar. Vamos mencionar uma representação muito importante das mulheres, que foi a primeira escritora brasileira, Maria Firmina dos Reis, que nasceu em 1822 e faleceu em 1917. Além de ser a primeira escritora brasileira, ela foi a primeira escritora negra e também a primeira mulher aprovada em um concurso público no Maranhão. Ela publicou no Brasil o romance Úrsula em 1859. Esse livro, ele denuncia as condições das mulheres e do negro na sociedade do século XIX. Ela publicou no Brasil o romance Úrsula em 1859. Esse livro, ele denuncia as condições das mulheres e do negro na sociedade do século XIX. Trouxemos 2 livros que retratam a cultura patriarcal, que é a Confissão de Leontina, publicado em 1964, por Lígia Fagundes Telles. Esse livro se trata de uma confissão sobre a vida de Leontina, uma mulher que desde a sua infância conviveu com a miséria e a desigualdade de gênero. Também trouxemos o livro A Moça Tecelã, publicado em 2003 por Marina Colansante, que esse livro vai identificar a representação da mulher como um sujeito de suas ações. É uma narrativa maravilhosa que retoma o mito das tecelãs na história e na literatura. As protagonistas desses 2 livros são representações de mulheres fundamentadas na ideologia de gênero, processo que, conforme Lauritz, reproduz-se no inconsciente sociocultural. Ambas as mulheres sofrem a violência simbólica dentro do seu território, dentro das suas próprias vidas. Sua trajetória entrepusa-se no instante que pensam a partir do masculino, ou seja, elas necessitam de uma figura masculina para sobreviver. E muitas das vezes, a mulher, para não ser destruída pela sociedade, ela se ajusta ao sistema patriarcal. E para finalizar, concluímos que, de fato, o patriarcado influencia diretamente na identidade feminina, na qual as mulheres sofrem e sofreram o patriarcado. Porém, hoje em dia, elas buscam por seus direitos para terem o seu espaço de importância na sociedade, passando por cima de qualquer dificuldade que tiveram de enfrentar. Entretanto, essas lutas por direito permitem que as mulheres tenham uma vida mais digna e que não se sintam oprimidas pela toxicidade machista ou até mesmo pela própria sociedade.